Muito bem, então nós vamos ao nosso estudo bíblico de hoje, desse dia, onde a gente vai falar sobre Deus protege o bom nome. Então, o que significa isso, né? Isso tem relação com os mandamentos, né? Deus que nos criou, e a gente sempre cuidar do nome, também me pede para a gente cuidar do nome um dos outros. A gente vai olhar especialmente o texto de Provérbios, no capítulo 6, e para o nosso estudo de hoje, a gente também vai utilizar aí do nosso caderno de estudos bíblicos aí da IELB do ano de 2025. Então, muitos irmãos têm esse caderno em mãos. Na Congregação Luterana do Auer, a gente divulgou também o link em PDF, né? É legal a gente pensar um pouco aí a respeito desse estudo, porque com certeza todos nós não conseguimos cumprir perfeitamente esse tema ao qual a gente vai abordar hoje, né? E a gente começa o nosso estudo fazendo algumas perguntas. Esse nosso estudo de hoje, ele tem algumas perguntas lá no final, e ao final desse nosso estudo tem alguns QR Codes ali, né? Ao final dele, que quem tiver o PDF ou o livro em mão, depois pode buscar os estudos ou reflexões que tem aí a respeito dessas perguntas. Essas perguntas aparecem aí no final. Por exemplo, posso mentir se for para ajudar alguém? Muitas vezes as pessoas têm aquela coisa da mentirinha do bem, né? Como lidar com situações onde dizer a verdade pode machucar? Por exemplo, às vezes a gente tem que dizer a verdade, né? Machuca e tudo. Daí vem julgamentos, outra pessoa está com mimimi, né? E assim por diante. Mas, como diz a minha esposa, a gente às vezes precisa dizer, mas saber o momento de dizer, especialmente como dizer, né? Mas como lidar, né, com situações onde a verdade machuca. Falar a verdade distorcendo ou ocultando informações é pecado? Né? Às vezes a gente conta só uma parte da história, né? Uma parte daquilo que a gente quer entregar para outra pessoa. Silenciar diante de uma injustiça é um falso testemunho? Então, é interessante que ali vai ter uma reflexão para nós também sobre isso, nesses QR Codes, né? E, além de um falso testemunho, eu posso estar prejudicando uma outra pessoa, né? Provavelmente isso, né? Se alguém deve estar sendo injustiçado, né? E, às vezes, assim, silenciar diante de uma injustiça, quer dizer, eu não me meter, né? Alguém está pagando por essa injustiça. Como o mandamento se aplica ao contexto das redes sociais? Então, além da nossa voz aqui, né, no diálogo com as pessoas, assim, de forma presencial, física, né? Hoje nós temos a nossa voz analógica, né? A voz analógica que pode ser tipo aqui falando, mas hoje a gente fala muito pela ponta dos dedos. E quantas vezes a gente se esconde pela distância, ou tem gente que cria perfis falsos também, e é interessante pensar nisso, então. Então, a gente vê aí que Deus ele também quer nos auxiliar nesse aspecto, né? Para proteger a gente, mas proteger também o nosso próximo aí sobre essas questões. Tá bom? Deixa eu ver se alguém comentou aqui a respeito do áudio. Acredito eu que ele esteja bom, porque não consegui ver ninguém aqui comentando a respeito. Então, espero que vocês estejam ouvindo bem e vendo bem também. Tá bom? O oitavo mandamento e a cultura do cancelamento, também é outro tema interessante, né? Esse mandamento aí, o oitavo mandamento, Deus protege o nosso bom nome, e a cultura do cancelamento hoje é aquela assim que de repente alguém falou algo que eu não gostei, e daí eu deixo de seguir aquela pessoa, dou um dislike, né? E isso é muito comum hoje, né? Entre artistas que, de repente, tomam uma posição política, uma posição ideológica, se manifestam sobre a vida de uma outra pessoa, né? Eu, por exemplo, esses tempos atrás, aí, a respeito de um humorista, né? Que pega meio pesado, assim, nas redes sociais, aí, também nos seus shows, né? Muita gente tomando aquele partido de defendendo ele ou até acusando também, dizendo, não se deve fazer daquela forma. E é interessante que daí, dependendo da posição que uma pessoa publicamente tomou,
ali defendendo aquele tipo de humor, ou também acusando aquele tipo de humor, dizendo, não pode ter tanta liberdade assim. Então, tem gente que deixou de ser seguido, né? E assim por diante. É chamada essa cultura do cancelamento. Então, a pergunta que vai nortear o nosso estudo de hoje, ela tem essa pergunta inicial aqui. É certo espalhar boatos ou participar de fofocas, prejudicando a honra e o nome de alguém? Então, será que a gente não faz isso muitas e muitas vezes, né? Espalha boatos. Boatos podem ser verdades ou meias verdades, ou a gente acrescenta alguma coisa, né? Fofoca, é, deliberadamente mesmo, falar mal de outra pessoa, coisa que a gente nem sabe direito, mas aí a gente diz que pessoa tal fez tal coisa e tudo, e a gente, na verdade, nem sabe nada a respeito, mas repete, né? Algumas histórias que a gente ouve. Então, isso é fofoca, né? E isso prejudica a honra de alguém, né? É certo? Ou o nome de alguém. Se fosse conosco, será que a gente iria gostar, né? Essas são perguntas aí. Então, a gente vê aqui, pessoal, o... Só um momento. A gente vai olhar aqui agora o texto de Provérbios, capítulo 6. Então, quem tem Bíblias em mãos, também aproveita para olhar. Nós iremos utilizar aqui a Nova Almeida atualizada, mas os textos também já vão aparecer aqui em nossa projeção, né? Ou seja, aí na sua tela, onde você estiver acompanhando. Tá bem? E a gente vai olhar esse texto de Provérbios, capítulo 6, que é muito interessante. Provérbios 6 começa falando lá, aquele texto relativamente conhecido aí, mas conhecido de alguns, vai ter com a formiga ao preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, né? E aqui vai falar então a respeito da questão do nome. Então, Provérbios 6, versículo 12 e em diante. Diz assim: Perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca. Pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. É a linguagem corporal. No seu coração há perversidade. Está sempre planejando mal e semeando discórdias. Por isso, a sua destruição virá repentinamente. De um momento para o outro ficará irremediavelmente arruinado. Então, interessante, né? Esse texto inicial aí. Continuando. 6 coisas o Senhor odeia e uma sétima a sua alma detesta. Olhos cheios de orgulho, primeira, né? Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre irmãos. Parando um pouco já aqui no texto, nós vamos analisar todos esses versículos, né? Mas aqui diz assim, 6 coisas o Senhor Deus odeia e uma sétima a sua alma detesta, né? São 7 coisas que Deus detesta, né? Aquela pessoa que tem aquele olhar orgulhoso, né? O jeito orgulhoso, na verdade, o orgulho da pessoa. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, né? Coração que faz planos perversos, então a boca fala daquilo que está cheio o coração, então, né, o coração que fica ali fazendo planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, então também, né, a pessoa está sempre ali ávida, pronta para querer destruir, né, e nunca construir e edificar. Testemunha falsa que profere mentiras, então está ali dentro desse mandamento, né? E o que semeia discórdia entre os irmãos, ou seja, faz fofoca, arruína aí a vida das outras pessoas, né? Então, é interessante pensar nesses textos, né? E aí o nosso estudo daqui de hoje, ele começa com uma ilustração contando uma história, né? Onde Deus protege o nosso bom nome. E diz assim:
Imagine passar quase meio século preso por algo que você não fez. Foi isso que aconteceu com Richard Phillips, um homem negro de Detroit, condenado em 1972 por um assassinato que não cometeu. Sem provas, mas com o peso das palavras mentirosas, Richard Phillips foi condenado à prisão perpétua. Após 46 anos de prisão, sua condenação foi finalmente anulada. A investigação revelou que ele foi vítima de um erro judicial, devido ao testemunho de um homem que mentiu para reduzir a sua própria pena. A história de Richard mostra o poder destrutivo das palavras maliciosas. Seu sofrimento injusto foi causado por uma atitude que Deus abomina, o falso testemunho. Ainda hoje, mentiras, fofocas, boatos e calúnias têm causado sofrimento às pessoas ao nosso redor e também a nós mesmos. Elas destroem o bom nome e acabam com a confiança entre as pessoas, dividindo famílias e sociedades inteiras. Seguindo, né? Então a gente vê que uma ilustração interessante, né? Então esse senhor chamado Richard Phillips, que foi condenado à prisão perpétua, né? Porque alguém mentiu num julgamento, num depoimento, né? E pensando em si, ou seja, em reduzir a sua própria pena. E depois de 46 anos, quase já tendo cumprido toda a pena, então ele foi absolvido porque se descobriu que houve um erro no julgamento. Então a outra pessoa usou da sua palavra, talvez tenha até questões outras ali também, né? Questões raciais presentes também, que de repente levaram um júri, né? Um juiz também a proferir alguma sentença diferente. Então, existem muitas circunstâncias presentes, né? De quem a gente está falando mal, para quê, se for meu amigo, se não for, se for um colega de trabalho, né? Se é alguém influente ou não, é alguém de quem eu dependo ou não, e assim por diante. Então, a gente vê assim que existem muitas situações diferentes que envolvem aí o tema desse mandamento, né? Então, agora a gente vai pegar versículo por versículo aí para tentar compreender esse nosso estudo aí de hoje, né? Ou seja, analisar os textos aí para a gente tratar então a respeito deste tema. Então, a gente vê o seguinte: Provérbios, Salomão, né, que escreveu Provérbios, mostra que Deus é o defensor da verdade e da vida. Ou seja, o texto de Provérbios também faz a gente lembrar disso. Deus é o defensor da verdade e da vida, em contraste com o homem perverso e vil, que aparece aí no capítulo 6, cujas palavras e ações sempre estão cheias de maldade. Ele descreve 7 atitudes que Deus detesta aí nesse texto, né? Então, quais são as atitudes que Deus detesta, né? Vão aparecer aí. Só um pouquinho aqui, eu vou tentar diminuir o volume aqui do outro aparelho. Isso. Espero que não dê interferência para vocês que estão acompanhando aí do outro lado. Então, né, ele diz assim, ele descreve 7 atitudes, né, que Deus detesta, mostrando que o pecado começa no coração, com orgulho, passa por palavras, mentiras e fofocas, e termina em ações, né, que são a violência e divisão, que geram violência e divisão, muitas vezes, né? Versículo 12, ali do texto que a gente leu, diz assim: o homem perverso e vil, né, ele anda sempre com a iniquidade na boca. Então, o homem perverso e vil, de forma constante e habitual, tenta manipular os outros com mentiras. E a gente conhece pessoas assim, né, que sempre estão ali com a conversa, né, conversa mole, estão ali circulando, querendo descobrir alguma coisa, né, e às vezes manipular os outros, de fato, com mentiras. A iniquidade na boca dele é usada para causar destruição, espalhando conflitos, enganos e injustiças. Esse homem é o oposto do justo, né, do homem justo, cujas palavras constroem e trazem vida. Então é interessante a gente pensar assim, quando a justiça de Deus habita no nosso coração e ela nos orienta, ela quer nos ensinar também a não sermos uma pessoa perversa e vil, né? Uma pessoa que seja um vilão, né? Vil é isso daí, não, vilão, né? Vilão a gente sabe, assim, nos filmes, nas novelas, né?
sempre está ali, né? Buscando passar a perna em alguém, comprar alguém, usar sua força, seu poder sobre as outras pessoas. Isso é um vilão, né? Então, o homem ali que é perverso e um vilão está sempre ali tentando manipular, inclusive com mentiras, com palavras, né? E o oposto a ele é aquele que tem a sua justiça orientada por Deus, né? No versículo 13 diz assim que ele pisca, arrasta os pés e faz sinais com os dedos, né? Trata-se de uma linguagem corporal e sinais sutis para enganar, manipular ou conspirar contra os outros. Então é interessante, né, que tem pessoas que têm esse jeito, assim, estão ali piscadinha de lado, né? Faz algum sinal com as mãos, pelas costas, muitas vezes, né? Tentam enganar, assim, parece que é o espertão, né? Também. Mas no fundo, Deus está chamando ali de perverso e viu essa pessoa, né? Ela é um vilão, ou seja, é uma pessoa má, né? É isso que o texto faz a gente pensar. Versículo 14 diz assim, que a pessoa sempre está planejando mal e semeando discórdias. O verbo traduzido como planejando significa arar ou lavrar a terra. A pessoa que lavra ou ara a terra, ela planeja, né? Ela está pensando em algo ali à sua frente, né? Então, assim como acontece no plantio, o homem perverso e vil prepara tudo com cuidado, né? Tem as etapas, né? Assim como, por exemplo, o planejamento de uma semeadura, né? Comparado aqui. Só que esse semeia, né? Fica planejando mal e semeando discórdia, né? O homem perverso e vil. Ele prepara tudo com cuidado, então semeia discórdia, fazendo brotar conflitos e desunião. Então, a gente vê isso aí no versículo 14, né? Pessoa que sempre está planejando mal, né? Querendo mal, inclusive das outras pessoas, né? Também, certo? Muito bem. E aí a gente vai para o versículo 14 ainda, né? Deixa eu só olhar um recado aqui dos irmãos, né? Deixaram aqui, o seu Osmar falou, o áudio está bom. Obrigado, seu Osmar. Bom estudo a todos, ele desejou também. Alguns irmãos deixaram também seus comentários, o seu Osmar desejou um bom estudo. Guilherme Pires também colocou ali boa noite, o áudio está ótimo. Obrigado, Guilherme. Também a Fernanda deixou seu boa noite também, nosso abraço. A dona Cecília, também a sogra, acompanhando lá de Taguatinga, né? Deixou seu abraço também para nós, assim como o seu Narciso, né? A dona Daisy também, nosso abraço a eles. A minha mãe participando também, né? Dona Lúcia, deixando a sua saudação também. A dona Iris, nossa irmã também, dona Iris Moller, né? Deixando também o seu abraço. E o nosso irmão Paulo Ravalli também, nosso querido abraço aí a todos eles e a ele também, né? Ele comentando ali que o áudio tá bom, também ótimo áudio ele colocou. Obrigado, então, gente. Né? Se houver perguntas aí ou comentários no meio, vocês digitem aí, conforme o decorrer a gente pode também ler e comentar, tá bom? Então, planejando discórdias, né? A gente lembrar disso, né? Que o homem está sempre fazendo isso, né? Planejando, ali significará a pessoa perversa e vil, então semeia discórdia, fazendo brotar conflitos e desunião. Ou seja, ela semeou, alguma coisa vai acontecer, né? Se não brotar em conflitos, desunião muitas vezes é uma das primeiras etapas. Aí a gente muitas vezes tem que costurar a concórdia depois, né? Mas em primeiro momento vem muitas vezes a discórdia. Versículo 15 diz assim: a sua destruição virá. Então, Deus é justo e não deixará que o mal atue para sempre. Ou seja, a gente sempre precisa lembrar da justiça de Deus também. O homem perverso e vil será destruído por causa dos seus próprios pecados, que o levarão inevitavelmente ao fracasso. O juízo mencionado aqui remete ao retorno de Cristo, que será repentino e desolador para aqueles que rejeitam o evangelho. Então vamos pensar assim, a palavra aqui perverso e vil se refere então também àquela pessoa que não tem Deus no coração. Quer dizer, a pessoa só fica maquinando mal, né? Planejando mal, mas ela se esquece de Deus e da orientação de Deus.
que é aquela, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Também no que diz respeito ao uso das palavras, dos pensamentos, né? Das atitudes aí que podem fazer mal para o nosso próximo. Versículo 16 ainda, e tem uma sétima, né? Essa é a forma de escrita comum na poesia hebraica. A poesia hebraica tem muito isso em Provérbios, vai aparecer algumas vezes essa questão assim, né? As 6 coisas que Deus abomina e uma sétima que ele odeia, né? Como apareceu aqui. As 6 coisas que Deus não gosta e uma sétima que ele detesta mesmo, né? Isso vai aparecer mais para frente em Provérbios também, né? Essa questão da progressão. Quer dizer, Deus não gosta mesmo, é isso que quer dizer, né? É uma progressão numérica muito comum na poesia hebraica. Aparece, por exemplo, no livro de Amós, conforme aparece aqui, e também em Miqueias, capítulo 5. E tem o objetivo de destacar algo importante. Salomão quer deixar claro que o que semeia discórdia entre os irmãos é especialmente ofensivo para Deus. Tipo assim, ó, ele quer chamar a atenção mesmo, dizendo, Deus detesta isso aqui, ó, eu vou dizer mais uma vez, e detesta de verdade, né? Assim, como se ele estivesse enfatizando sempre o a mais também, certo? Muito bem. Versículo 17 de Provérbios, capítulo 6, a pessoa, né, Deus detesta aquele que tem os olhos cheios de orgulho. Então começa essa lista ali, né? O orgulho é a raiz de outros pecados, porque traz a pessoa, porque faz a pessoa rejeitar a sabedoria de Deus e colocar suas próprias vontades acima de tudo. Pessoa que não se importa com a opinião dos outros, está nem aí para os outros, com as dores dos outros, né? E assim vai, né? Tem olhos cheios de orgulho, muitas vezes. Enquanto o homem orgulhoso busca exaltar a si mesmo, Jesus, sendo Deus, esvaziou-se e assumiu a forma de servo, expressando humildade. Então, o maior exemplo que nós cristãos temos de alguém que sofreu, né, que carregou a cruz, né, que sofreu mudo, calado, né, mas de forma muito injusta, é o próprio Cristo. E ele foi servo, nosso servo. Ele se esvaziou por nós. A gente sempre lembrar também. Deus odeia a língua mentirosa, também diz ali no versículo 17. É o segundo item das 7 coisas que Deus odeia. Ela aparece logo após os olhos cheios de orgulho, sugerindo uma ligação. O orgulho leva à falsidade, pois o coração arrogante frequentemente usa mentira para proteger ou promover os seus próprios interesses. Então, de fato, né, muitas vezes o orgulhoso, ele cria mentiras, né, situações assim que ele precisa esconder também, até para se proteger, proteger o seu nome e também conquistar aquilo que ele quer. Então, Deus odeia a língua mentirosa. Ainda no versículo 17, mãos que derramam sangue inocente. Deus também não quer isso, né? O orgulho, então, leva à falsidade e, eventualmente, também à violência. Jesus foi injustamente acusado e crucificado, mesmo sendo sem pecado. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, né, a gente vê a respeito também. Seu sangue derramado revela a extensão da injustiça humana. Vejam só, em Cristo, no exemplo de Cristo, a gente vê a extensão da injustiça humana e o ódio contra a verdade. No entanto, o sangue de Cristo trouxe redenção e purificação para toda a humanidade. Lembrem bem, né? Na crucificação de Jesus e depois nos apóstolos também, muitas vezes pagavam pessoas, até se dizia, né, qualificação, pessoas de má fama ou mentirosos mesmo, né, para mentir a respeito de Jesus, a respeito ali dos apóstolos, mais adiante também, né? Então, assim, eles muitas vezes pagaram por situações de forma inocente. Jesus é assim, apóstolos foi assim também, né? Foram presos às vezes. Grande exemplo a gente tem no apóstolo Paulo, né? Muitas vezes os líderes judeus em diversas cidades por onde ele andou. A gente está lendo Atos dos Apóstolos agora esses dias, né? No nosso movimento Inspirados em Cristo, e a gente vê ali como que muitas pessoas, às vezes, pagavam alguém para mentir, para acusar de forma falsa, né?
e acabava derramando sangue inocente, então, né? No mínimo, levava à prisão, a açoites e assim por diante, né? Prejudicando a vida de outra pessoa. No versículo 18, agora fala assim, né? Que Deus, ele odeia aquela pessoa que tem o coração que faz planos perversos. O coração que planeja maldade está no centro das ações que seguem, né? Mentira, violência, semeadura de discórdias. O pecado começa no interior, no coração, e se manifesta externamente. Então, a gente lembrar disso, né? Deus, ele quer ocupar o espaço na nossa vida e ele faz planos para nós. Mas quando o nosso coração está longe de Deus, outras coisas ocupam o espaço do coração, né? No nosso coração. Se não é a palavra de Deus, e a gente já vive naquela luta, né? Ou seja, quem é que vai vencer? Às vezes, se a gente não está alimentando a fé com a palavra do Senhor, é lógico que o velho homem vai sair ganhando, né? E o velho homem é cheio de artimanhas, mentiras, perversidade e assim por diante, né? Então, a gente lembrar disso, assim, o pecado começa no interior do coração, né? E ele se manifesta externamente, muitas vezes, né? E Deus odeia aquela pessoa, então, que faz planos, né? Planos perversos. Pés que se apressam a fazer o mal. Os pés aqui simbolizam nossas ações e a disposição para agir. Quer dizer, a pessoa que está indo, né? Mostra ação. Quer dizer, ela está se apressando, significa assim que ela não perde tempo. A frase mostra alguém que de forma rápida e intencional escolhe fazer o mal. Em contraste, o profeta Isaías fala dos pés, né, que anunciam boas novas, destacando a missão de Cristo e de seus seguidores como mensageiros da paz. Em Isaías 52, né, é lembrado assim, quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, né, ou seja, daqueles que calçam o evangelho da paz, né, também, e que levam essas boas notícias, essa boa nova. Então, em contrapartida, aqui, né, tem aquela pessoa que pode calçar o mal, né, e se apressa, né, se calça para fazer o mal e espalhar logo o mal de forma rápida e intencional também. Então, é mais algo que Deus abomina, né? Testemunha falsa que profere mentiras. Então, no versículo 19, né, a gente lembrar disso, assim, por exemplo, no sistema jurídico de Israel, o testemunho era muito importante para decidir se alguém era culpado ou inocente. E até hoje, a gente tem os testemunhos, né? Quase todos os processos são arroladas testemunhas, então, né? E pode ser um patrão, um colega de trabalho, um empregado, alguém que te vendeu, que comprou, que negociou, que foi o fiador, e assim por diante, né? Que viu a negociação acontecer ou um problema e assim por diante, né? Então, no contexto ali da Bíblia, quando ela foi escrita, texto de Provérbios, mais ou menos ali 950 anos antes de Jesus Cristo, né, no tempo do rei Salomão, a palavra de uma pessoa era algo que tinha muito valor e entre o povo de Israel. E a gente lembrar assim, então não tinha os recursos de investigação que a gente tem hoje. Hoje a gente tem muitos recursos, tira fotografia, guarda imagens, áudios, né, tem acessos, faz acariações, busca com microscópio e assim por diante. Quer dizer, você hoje tem muitos recursos de situações, né? Mas naquele tempo não. Então a palavra de uma pessoa ela valia muito quando alguém testemunhava de alguma forma. Então, dar um falso testemunho não apenas atrapalhava a justiça, mas também podia fazer com que pessoas inocentes fossem condenadas, assim como também acontece hoje. Então, Deus ali ele nos orienta assim, dizendo que ele não, né, não gosta, ele odeia a testemunha falsa que profere mentiras. E aí é só interessante a gente já ir pensando aqui nesses textos, pensem aí entre vocês, né? Se Deus odeia tal coisa e ele chama de pecado, né? Qual que seria a nossa atitude diante do Senhor? E o que Deus espera de nós
nessa questão assim do proteger a vida e o bom nome de uma outra pessoa. Deus odeia também o que semeia discórdia entre os irmãos. A unidade reflete o caráter de Deus, no qual Pai, Filho e Espírito Santo estão em perfeita comunhão. Quem espalha discórdia é um instrumento do mal, pois destrói a confiança e os laços que mantêm as pessoas unidas. Jesus, o príncipe da paz, uniu todos em um só corpo por meio da sua morte na cruz. Então vamos lembrar disso, né? Jesus nos une, mas a gente lembrar assim que quem espalha discórdia é um instrumento do mal, é chamado, né? E muitas vezes destrói a confiança e os laços que unem as pessoas também. Então, por isso a gente, se não puder falar, que a gente fique calado. Há situações de injustas, muitas vezes, que a gente precisa, sim, abrir a boca, né? A gente precisa, muitas vezes, falar. Situações em que as pessoas ali no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, né? No casamento e assim por diante, nos negócios também, se há uma injustiça, ela precisa ser tratada, apontada, acusada também, mas existem os locais e os caminhos também para fazê-lo, né? Ainda trago aqui também o texto de Tiago, no capítulo 4. Nós temos alguns textos indicados ali no estudo bíblico, mas eu trago esse texto aqui de Tiago, capítulo 4, que eu acho que vai trazer uma boa reflexão para nós, né? Tiago, capítulo 4, diz assim: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei ou julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então, texto bíblico, especialmente o começo dele, né, nos lembra assim, ó, não falem mal uns dos outros, tá? Então, que a gente seja mais coerente também no nosso falar, né, orientados por Deus também. E a pergunta final é importante: quem é você para julgar o seu próximo? Tipo assim, entregue também nas mãos de Deus, né? Aquilo que é necessário entregar a Ele também, né? Então, daí a gente tem algumas frases aqui que fazem a gente pensar aqui sobre essa questão do guardar no coração, né? O que a gente pode guardar no coração e o que a gente aprende desse texto, né? Em primeiro lugar, a gente sempre lembrar assim, ó, há um mandamento que nos diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A explicação de Lutero, né, diz assim que a gente não deve falar mal do nosso próximo, né, espalhar mentiras, calúnias, fofoca e assim por diante, mas que a gente deve interpretar tudo da melhor maneira. Nós, seres humanos, temos uma tendência muito forte de interpretar tudo da pior maneira, né? Então, a gente muitas vezes esquece de Deus, né? E Lutero, então, ele fala assim, ó, que não é para a gente mentir com falsidade, né? Em relação ao nosso próximo, trair a sua confiança, né? Se ele nos falou algo e que não prejudica outra pessoa, vamos dizer assim, né? Que não seja um crime também, mas que a gente não calunie e não difame, né? Mas pelo contrário, que a gente busque sempre entender da melhor maneira, desculpar, né? E auxiliar também o nosso próximo como um todo, né? Todas as pessoas na questão do seu bom nome. E dali a gente vai pensar um pouquinho nessa questão agora do falso testemunho, né? Então, falso testemunho, assim, o que é o falso testemunho? É a gente usar a nossa palavra para testemunhar falsamente contra alguém. Ah, fulano disse, fulano fez, escreveu para mim. Às vezes não foi, né? Acontece quando mentimos sobre alguém, por exemplo, no trabalho, na escola, em processos legais, ou até em conversas do dia a dia, fazendo com que essa pessoa seja tratada injustamente. Fazer isso é contrário ao mandamento de Deus, pois ele detesta a injustiça. Então Deus, ele não gosta da injustiça.
Em muitos textos da Bíblia é repetido isso, né? Que Deus ele não gosta da injustiça. Bem pelo contrário, o próprio Deus é justo, né? Esse é um dos atributos de Deus. Então, se a gente pensar, este é um atributo de Deus, e Deus habitando no nosso coração, ele também vai trabalhar o senso de justiça, né? Ou seja, a gente vai assumindo o caráter de Deus, né? Não que a gente seja ou que vá se tornar perfeito, mas o caráter de Deus vai sendo lapidado em nosso coração. Próximo tópico que a gente pode falar aí sobre guardar no coração é falar mal, né? Não devemos usar palavras ou prejudicar outras pessoas, seja espalhando fofocas, né? Às vezes a gente fala mal deliberadamente, a gente faz fofoca, mentiras, ou ainda criticando de maneira maldosa pelas costas. Agindo assim, destruímos a reputação de uma pessoa, estragando a confiança e os relacionamentos. E Deus odeia esse tipo de comportamento, porque Deus valoriza a verdade, o amor e a paz entre as pessoas. Outra coisa que a gente pode dizer também, interpretar tudo da melhor maneira. Como é difícil para nós interpretar tudo da melhor maneira, né? Nós, seres humanos, temos uma forte tendência de interpretar tudo da pior maneira. A gente vê algo, a gente começa a imaginar coisas, né? A interpretar e tudo mais, né? E como nos é difícil interpretar tudo da melhor maneira. Isso envolve não distorcer o que alguém fez ou disse e evitar tirar conclusões maldosas ou até precipitadas. Em vez disso, devemos tentar entender os outros de forma positiva e usar nossas palavras para ajudar e não para ferir. E ainda também, né, dentro dessa questão sobre guardar no coração, Deus quer que a gente honre a questão do bom nome. Deus está protegendo o nosso nome e Deus também está protegendo o nome de outras pessoas. Então, quando a gente olha para esse mandamento, né, do não dirás falso testemunho, Deus está protegendo a mim, né? Em primeiro lugar, eu posso até dizer, né? E mais, ele protege também o nome, né? A honra do meu próximo. Deus quer que usemos as palavras para proteger e valorizar a reputação das pessoas. Isso inclui destacar suas qualidades, reconhecer o bem que fazem e defendê-las contra fofocas ou críticas injustas. Em vez de espalhar comentários negativos, devemos encobrir as falhas e tratá-las com compaixão, assim como queremos que façam conosco, né? Ou seja, eu quero que não falem mal de mim ou que façam fofoca, espalhem coisas, assim eu também proteger o nome do meu próximo. Então é interessante esse estudo de hoje. Lá nos QR Codes, ali do final, né, a gente pode depois olhar aquelas outras perguntas que a gente até trouxe no início do estudo também, né, porque ali faz a gente ampliar um pouquinho o nosso horizonte também, né. Então, ainda dentro de conclusão, né, a gente pensar um pouco aqui, né, dar falso testemunho, espalhar boatos e participar de fofocas são pecados. Então, pecados que brotam do orgulho de um coração mau. Assim é o ser humano, que por natureza não consegue controlar o que pensa e fala e é propenso a julgar e dividir. Como eu disse no início do estudo, todos nós temos dificuldade quanto a esse mandamento. Todos nós já falamos mal, já fizemos fofoca, interpretamos tudo da pior maneira. Diante de uma injustiça onde deveríamos abrir a boca, ficamos calados. Não, prefiro não me meter, porque vai que sobra para mim ainda, né? Também. Ah, eu não vou falar nada porque vai que apontam o dedo para mim, porque isso também é comum, né? De repente eu tentar até auxiliar, ainda vão dizer, por que você está se metendo na vida dos outros? E quem é você, né? Porque você tem tal e tal defeito também. Então, para eu não ser acusado, muitas vezes, eu já prefiro ficar na minha, né? Muitas vezes. Só que daí as injustiças também acontecem, né? A palavra de Deus nos ensina que nós não somos melhores do que os outros, mas igualmente pecadores, e todos necessitam do arrependimento e salvação. Então, se a gente vem aí falando mal, fofocando, espalhando notícias, né, que a gente se arrependa e
confie em Cristo também como aquele que perdoa e muda a nossa vida. A boa notícia é que Cristo trouxe a reconciliação, unindo todos em seu corpo, por meio do sacrifício na cruz. Então, a gente olhar também para o perdão de Cristo e para aquilo que o Espírito Santo faz em nós, né? Nos moldando também no coração. Batizados em Cristo, nos tornamos portadores da paz, e não da desunião, da discórdia, da mentira. E conduzidos pelo Espírito Santo, usamos nossas palavras para defender, falar bem e abençoar as pessoas. Assim, refletimos a união que existe em Deus e vivemos como agentes de reconciliação em nossa sociedade já tão polarizada que sofre com a mentira e a desunião. Então, como as palavras, né, elas têm impactos, assim, e Deus quer que a gente utilize bem a nossa palavra também para ser palavra de bênção, né? E não de destruição, de desunião, de maldição. Então, Deus também nos guarde e ajude para que a gente sempre possa falar bem, interpretar tudo da melhor maneira. Se for necessário apontar uma injustiça, falemos. Se for melhor ficar calado, fiquemos também, né? Mas que a gente sempre busque a orientação de Deus para cada momento. Tá bem? Então, neste final de semana, falar um pouco aí da nossa agenda, né, para esses próximos dias. Nós temos aí no sábado pela manhã, a gente tem a nossa instrução de confirmandos. Também no sábado, às 10h30, depois da instrução de confirmandos, né, dos adolescentes, a gente tem o Departamento de Adolescentes em Cristo. Então, é o nosso grupo aí dos jovens mais jovenzinhos, né? Então, de vez em quando a gente tem esse encontro, né? Departamento dos Adolescentes e, concomitantemente, teremos a Escola de Pais, onde a gente trata temas próprios aí que envolvem os pais. Também neste próximo sábado, nós teremos o nosso culto sagrado, às 19h30. No domingo, pela manhã, nós teremos o nosso culto também. E depois do culto, segue com reunião de jovens, né? Os jovens mesmo vão se reunir ao longo ali do dia, com almoço, estudo bíblico, brincadeiras também. E a gente também tem no domingo, né, começando às 9h30 da manhã, lá na Associação Copel, em Curitiba, né, lá no Campo Comprido, a gente vai ter o nosso Congresso Distrital de Servas Luteranas, aqui do Distrito Paraná Leste. As inscrições já aconteceram, né? Estamos aí agora há 2 dias aí, né? Sexta e sábado a gente ainda tem aí, mas então estamos aí há dois dias e pouquinho aí deste nosso encontro distrital, congresso, que acontecerá também no próximo domingo. Que Deus abençoe as mulheres, o distrito e os homens que vão participar também, e todos aqueles que vão trabalhar na organização, né, na liderança, no servir também, mas também estarão ali sentados, participando, curtindo esse momento, né, de comunhão e edificação cristã. E assim também quem vai palestrar, né, as nossas amigas Adriana Zimmer e também a Vanessa Ratundi, né, que vão aí conduzir a reflexão neste congresso distrital. Tá bom, meus irmãos? Espero que o estudo bíblico de hoje tenha mexido com vocês, tenha trazido reflexões muito boas, que vocês possam sempre seguir no estudo da palavra também. Estes momentos de estudo bíblico são para nossa edificação, são para nossa reflexão, são para o nosso amadurecimento na fé, sempre pedindo que Deus, Espírito Santo, trabalhe em nós. Convido vocês a orarmos. Amado e bondoso Deus, obrigado pela tua palavra que veio a nós nesse dia. Que bom, Senhor Deus, é sabermos que tu nos orientas também no que diz respeito à questão da mentira, da trapaça, do maquinar o mal contra o próximo, especialmente usando a imagem, usando o bom nome das outras pessoas. Obrigado, Senhor Deus, porque proteges o nosso bom nome também. E pedimos, Senhor Deus, perdão, porque nem sempre a gente tem cumprido a tua palavra. E pedimos perdão também, Senhor Deus, porque diante de muitas injustiças e mentiras, muitas vezes, quando deveríamos falar, ficamos calados. Guarda-nos, ó Senhor, orienta-nos, e diante das oportunidades
onde é possível espalhar o bem, edificar, que nós também possamos, ó Senhor, fazer a diferença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bom, meus irmãos. Que Deus abençoe e guarde a cada um de vocês. Aqui a gente conclui o nosso estudo desta quinta-feira. Compartilhem esse momento de estudo com outras pessoas. Deem o vosso joinha aí também no nosso canal do YouTube. E que a palavra de Deus continue sempre nos orientando a cada dia. Forte abraço para vocês. Deus os guarde sempre. Tchau, tchau.